Nós vamos falar agora sobre um outro tipo de comer, que é o comer hedônico, o comer por prazer. De onde veio essa palavra, Mariane? O hedônico veio do grego, da palavra grega hedônicos, que significa prazeroso, tá? E o comer hedônico, assim, o hedonismo, né, na filosofia, ele vem com uma definição onde todas as condutas morais, elas tinham uma finalidade última, que era o prazer, tá? Então, só para vocês entenderem o porquê do nome, do hedônico, tá? Mas nós vamos falar aqui sobre o comer hedônico, a fome hedônica, tá? Que está muito presente no temperamento fleumático, tá? A gente já falou, você já deve ter ouvido aí em alguns outros momentos e tá no nosso e-book também. Então, o que eu quero? Eu quero uma definição, quero que vocês entendam uma definição. Então, o comer hedônico é aquela pessoa que busca a comida por prazer, tá? E desprezando ou não a sua necessidade física, a necessidade biológica. Vale ressaltar que ele busca a comida por prazer e não necessariamente aquele alimento é altamente prazeroso, tá? Então, ele pode buscar prazer no alimento, em qualquer alimento, certo? Em qualquer tipo, mas de que aquele alimento seja prazeroso para ele. Eu vou desenrolando mais ao longo da aula isso aí para vocês verem, para vocês conseguirem se identificar ou identificar alguém, tá? E conseguir tratar. O comer hedônico, ele envolve mecanismos que são moleculares, tá? Celulares, mecanismos fisiológicos, porque alteram também o funcionamento normal do nosso corpo, e muito mecanismos psicológicos, tá? Como quase todos os outros tipos de comer também. O sentimento do prazer, eu quero falar um pouquinho sobre o prazer, para vocês entenderem, porque tem muita gente que acha que não deve comer, assim, um adendo aqui nos pacientes do consultório, às vezes eles começam um tratamento para perda de peso, para emagrecer, e aí eles falam assim, doutora, mas eu tô sentindo vontade de comer, mas eu tô querendo comer tal coisa. Eu falo, tá, isso é normal. Isso você precisa sentir mesmo. Isso você vai sentir pro resto da tua vida, graças a Deus. Então eu quero falar um pouquinho do prazer. O sentimento do prazer, ele é decisivo para nossa espécie, para a espécie humana. Por quê? No quesito sobrevivência, tá? E eu vou explicar para vocês. O prazer, ele é uma das nossas principais forças de ação. Então, através do prazer, a gente consegue agir rapidamente. Sem a sensação do prazer, a gente desenvolve um sintoma chamado anedonia, que está presente nos transtornos de depressão e outros transtornos do humor, tá? Que são doenças psiquiátricas, especificamente. O prazer, ele age primordialmente de uma forma rápida pelas vias emocionais e depois pelas vias racionais. E isso deve ser assim, fomos criados para ser assim, principalmente em relação à sobrevivência. Então, para vocês entenderem, ficar claro, se vocês derem de cara com um leão na sua frente, com uma onça, né? O que você vai fazer? Você vai primeiro falar, nossa, mas que onça que é? Que tipo de animal que é? Agir racionalmente naquilo? Ou você vai fazer o quê? Para sobreviver, o meu prazer é o quê? A minha sobrevivência, a minha vida, eu vou fazer o quê? Correr, entendeu? Eu vou me esconder, eu vou fugir. Então, o prazer, ele é decisivo na sobrevivência porque ele nos dá a ação imediata e ele tem, então, esse estímulo, essa via inicial emocional para depois ser uma via racional. A gente tem uma distinção dos prazeres, tem aqueles prazeres ditos fundamentais, que são os prazeres relacionados aos órgãos sensoriais, né? E os sexuais e também os sociais. Que estão presentes tanto na espécie humana quanto nos animais também. E tem os prazeres ditos de ordem superior, que são aqueles prazeres presentes somente no ser humano, né? Na nossa espécie, que é o prazer monetário, né? O relacionado ao financeiro, ao dinheiro, o prazer artístico e o prazer transcendental, relacionado à nossa espiritualidade, tá? Bom, definindo isso, o que é prazer e que ele pode sim, ele deve se fazer necessário, inclusive ele é bom, certo? Na medida certa. A nossa fome, ela pode ser controlada pelas duas vias, então pelos dois sistemas.
pelo fisiológico, né, que é aquela necessidade orgânica de energia para o funcionamento do nosso corpo, e também a nossa fome pode ser controlada também pelo sistema do prazer. Um não exclui o outro. Na maioria das vezes eles estão até associados inclusive. Você sente vontade de comer para manter um adequado funcionamento do teu corpo, mas você sente vontade de comer quando você está numa reunião familiar, aqui, né, na nossa região, um churrasco com a família, algo que você precisa resolver num jantar com o marido, num dia de uma refeição com a família toda. Então isso é muito prazeroso também, tá? E não é ruim, inclusive. Os dois processos, tanto da via fisiológica, fome física, como da via do prazer, eles são necessários e eles agem junto, tá? Para determinar as nossas escolhas alimentares. Tem que agir as duas coisas juntos, né? Normalmente eles agem. Podemos, em algumas pessoas, você vai começar pela via fisiológica da fome, então você começa comendo porque realmente tem sinais, está com sinais e tem fome física, e esses sinais, esses estímulos, eles cessam em algum momento, e o problema está em você continuar a se alimentar e ingerir energias, né, que o teu corpo já não tem necessidade mais daquela energia, você continua se alimentar já pelo prazer, entendeu? Por essa fome relacionada ao prazer. É aí que tá a grande maioria dos problemas em relação ao comer hedônico. E quando a gente fala de prazer, a gente imediatamente vem o que na tua mente? Doce, né? Então, assim, todas as pessoas que chegam e buscam pelo prazer no consultório, eles sentem esse prazer principalmente ingerindo doces. Eu quero explicar rapidamente o porquê disso. Então, a maioria dos doces, eles são ricos em açúcar, ele tem alto teor de açúcar. E o que acontece quando a gente ingere, então, esses doces? Você ingeriu o doce, então boca, esôfago, estômago, intestino. No intestino, essa alta quantidade de açúcar, e os doces têm também gordura, tá? Mas eles têm uma alta concentração de açúcar. Vai ser clivado e vai ser absorvido. Entrou na circulação, foi absorvido pelo intestino, tá dentro do teu corpo, ele vai pro pâncreas para avisar, cheguei aqui, tem uma grande quantidade de açúcar, eu preciso que você produza insulina, porque eu preciso entrar para a célula, eu não posso ficar na circulação, né? Que é o que acontece com os pacientes com pré-diabetes e diabéticos em si. Sobra esse açúcar na circulação. E aí o pâncreas fala, então tá, chegou uma grande quantidade de açúcar aqui, eu vou ter que liberar tanto de insulina para eu pegar esse açúcar que tá na circulação e colocar, é a insulina que faz esse transporte, colocar esse açúcar para dentro das células que estão precisando de energia nesse momento ou que vão precisar ao longo do dia como fonte de energia para elas funcionarem adequadamente, certo? Bom, esse açúcar, essa insulina vão agir ali em diversos órgãos e tecidos do nosso corpo. Só que esse açúcar, ele não age somente no pâncreas. Essa alta quantidade de açúcar ingerido com essa insulina produzida, ela age também no nosso cérebro, no controle da fome, tá? E lá dentro, tá? Dentro do cérebro, alinha uma regiãozinha chamada sistema mesolímbico, região do sistema mesolímbico. O que esse excesso de açúcar faz? Ele modifica a concentração de alguns neurotransmissores, um deles específico e muito famoso chamado dopamina, tá? Então, é o transmissor do prazer, denominado transmissor do prazer. Então, nós podemos concluir que uma alta ingestão de doces que tem uma alta concentração de açúcar, elas aumentam o neurotransmissor do prazer, denominado dopamina, lá no cérebro. Bom, quando pensamos para o cérebro e falamos de fome hedônica, fome puramente por prazer, quase que é o que gera o problema, nós temos que olhar além do sistema mesolímbico, né? Ele tá até incluído no sistema de recompensa cerebral, que é formado pelos neurônios dopaminérgicos, que é isso que eu acabei de falar, que aumenta a dopamina, então são os neurônios que produzem esse neurotransmissor, pela área tegmentar ventral, que é um lugarzinho do cérebro onde os estímulos externos
sensitivos chegam, tá? Na via fisiológica normal e pelo circuito de recompensa mesolímbico, que é isso que eu acabei de falar. E o núcleo accumbens, perdão, o circuito é tudo isso que eu acabei de dizer. Então, os neurônios, área tegmentar ventral e o núcleo accumbens, tá? Então, se tiver algum médico assistindo, vai entender melhor eu denominando esses lugares. Bom, o que esse circuito faz? Como é que está associado ao comer hedônico? Isso. Por 3 vias. A ativação desse circuito, ele provoca 3 coisas. A antecipação do prazer, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. A motivação de você obter aquele alimento, tá? E o aprendizado da associação. O que você aprendeu comendo aquilo? Bom, a antecipação do prazer você recebe estímulos ali visuais, algo bonito que você acha bonito, um bolo de chocolate, alguma comida. Estímulos olfatórios, você sente o cheiro de algo, tá? E aquilo já começa, já é gostoso. E estímulos auditivos, você escuta abrir um refrigerante, né? Ou você escuta a crocância de determinados alimentos, tá? E isso também já pode estimular algo dentro de você. E essa antecipação do prazer, porque você sente o prazer antes de fato, ingerir o alimento e ter sido liberado a dopamina lá em cima. E através da memória, esse sistema de recompensa mesolímbico, ele também busca. Você olhou algo e você já vivenciou isso em algum outro momento, aquela experiência de comer tal coisa, e aí o teu cérebro busca aquilo. Então você já sente o prazer sem antes ter vivido aquilo naquele momento, né? Sem ter vivido aquela experiência naquele momento. O sistema de recompensa, ele também, ele regula a motivação de você obter, muito, né, dependendo, tem muito neurônio dopaminérgico ativado, tem muito estímulo, eu vou ter uma motivação maior de ir atrás daquele alimento que eu quero, que eu estou vendo, que eu estou sentindo o cheiro. E o aprendizado de associação, o que é isso? Esse alimento, isso que eu tô vendo, ele bate com as expectativas, aquilo que eu estava esperando que ele fosse, porque como você até antecipa o prazer antes de ingeri-lo, será que corresponde àquelas expectativas? E se corresponder, o que vai acontecer? Correspondendo, você tem uma tendência futura de querer viver aquela experiência novamente, tá? Então, isso tudo é controlado por esse sistema de recompensa que é ativado por dopamina, que aumenta quando você ingere principalmente alimentos com alto teor de açúcar, tá? Voltando só para vocês conseguirem entender e fazer a associação. Algo que é muito importante, e eu quero falar aqui, então, que vocês já conseguem concluir que a fome hedônica, o comer por prazer, não é uma necessidade fisiológica, né? Não é uma necessidade do corpo físico, é uma necessidade psicológica. É uma necessidade de outra coisa, tá? E por quê? Isso vai interferir muito no nosso diagnóstico ali, a gente consegue fazer o diagnóstico disso e como a gente vai conduzir essa pessoa que tem esse tipo de comer, né? Nós já sabemos, o diagnóstico é clínico, obviamente, você consegue fazer isso numa boa anamnese, história clínica e às vezes em várias consultas a gente vai conseguir detectar, às vezes numa consulta imediata, se for alguém que fale mais, né? E um médico que saiba captar isso tudo também. E aí vem uma pergunta, então, na verdade, 2 perguntas para você que se identificou com esse tipo de comer. Qual é a sua necessidade psicológica, né? E que não é fisiológica, que tá te fazendo buscar tanto prazer? E a segunda pergunta linkada a essa, relacionada a essa por que você precisa de tanto prazer, né? E aí eu quero aqui responder algumas hipóteses por que será que você tá precisando de tanto prazer, entendeu? A gente tem algumas hipóteses. Bom, eu vou citar umas 4 aqui, e você pode também parar para raciocinar em cima delas. Uma delas é ingestão de alimentos que são os recompensadores, que são os alimentos que estimulam bastante esse sistema de recompensa do nosso cérebro. Por quê? Se eles gerarem uma experiência que correspondeu à expectativa, que gerou bastante prazer,
você vai ter a tendência de consumi-los. Então, alimentos recompensadores geram comportamentos recompensadores futuros. E eles se retroalimentam e isso não acaba nunca mais. Só vai gerar mais consequências ruins, inclusive. Um outro fator é a palatabilidade do alimento, né? Que pode estar levando você a ficar sempre buscando esse tipo de coisa. É um alimento muito palatável para você. Por que será? Será que o problema é você? Ou será que existe alguém fazendo esse determinado tipo de alimento? E é bem por aí o caminho. Os alimentos chamados ultraprocessados foram aqueles alimentos assim, pego algo da natureza, um alimento mais puro, né? E eu vou transformando, até que eu tenha 10% só desse alimento in natura, tá? E o restante foi criado, foi processado, foi transformado para você ingerir, tá? Então, o que acontece? Esse tipo de alimento são os alimentos ultraprocessados e eles são ricos em gordura, em açúcar e em sal, tá? Eles estimulam os seus receptores de sabor presente na língua, presente no intestino, com um estímulo tão intenso, tá? Que é completamente diferente do que os alimentos encontrados na natureza estimulam. Eles possuem um hipersabor, eles estimulam os seus receptores do sabor de uma forma muito potente, muito intensa, tá? Então, quando você ingere outros alimentos, você não tem aquela sensação e nem aquele estímulo nos receptores como esses alimentos. Esses alimentos, eles são chamados eles provocam um hipersabor. Os alimentos ultraprocessados, eles provocam isso, um hipersabor. São alimentos que geram hipersabor dentro da endocrinologia. Eles são produzidos, isso que eu quero que vocês estejam cientes. Eles são produzidos, eles são transformados, tá? Para que você fique viciado neles. É mais ou menos isso. E quando você ingere esses alimentos a longo prazo, por muito tempo, todos os dias, isso já tá dentro da tua rotina, e você sente prazer com isso, esses alimentos, o que eles fazem? Você tá estimulando de uma forma muito intensa aqueles receptores que eu acabei de dizer do sabor, certo? Esses receptores começam a ficar menos sensíveis, e você vai precisando cada vez de mais alimento, cada vez de mais estímulo nesses receptores, tá? Então, você tende a comer sempre mais. Às vezes, você comia um pacotinho, de repente, você já tá comprando 2 pacotinhos. Às vezes, você comia um só, às vezes, você já tá associando com outro e você nem tá se dando conta disso, né? Pela velocidade do mundo, você vai tá sendo levado, induzido, exatamente, tá sendo guiado por alguém que é fora de você, né? Que tá produzindo um alimento exatamente para isso, para te controlar a tua mente através do teu corpo. E também o excesso desses alimentos não só deixam os receptores menos sensíveis, como eles geram muito, por ter alto teor de açúcar, de gordura, de sal, eles geram muitos mediadores inflamatórios. E essa inflamação gera uma série de doenças, né? Também, e essa inflamação, esses marcadores inflamatórios, eles também vão pedindo mais dopamina, porque eles vão diminuindo os seus neurotransmissores do prazer, e aí o seu cérebro fica buscando sempre mais dopamina, que aí pode vir do alimento, como pode vir de outras coisas mais, né? Então, pode vir de um vício da bebida alcoólica, de rede social, de celular, de pornografia, de várias outras coisas, mas que mantenha sempre, você precisa fazer picos de dopamina de alguma forma, através de algum estímulo, para que você mantenha sempre aqueles níveis, tá? E quanto mais inflamação, menos dopamina você tem, mais o seu corpo vai ficar buscando para manter esse pico, tá? Eu quero entrar agora, pra gente finalizar, em como a gente pode, em algumas estratégias, vou discutir com vocês, de melhorar isso. Então, a gente já sabe o que é o comer por prazer, a gente já sabe o que acontece no cérebro, que tipo de alimentos provocam isso, e às vezes, se você come um pouquinho por dia, já pode estar provocando isso, por isso que você não consegue sair desse ciclo, né? Que pode gerar outros problemas associados e que tem muita razão psicológica. Tá, Mariane, entendi tudo isso, mas e aí, como é que eu mudo? Então, sabemos que a parte alimentar é extremamente importante, né? Então, a gente precisa
que você se reeduque em relação à alimentação. Talvez, pelo nível de inflamação que esse tipo de comer já gerou, é necessário que a gente diminua essa inflamação com medicações. Se você tiver com muitas consequências metabólicas em insulina, açúcar, colesterol, triglicérides, fígado, é necessário que a gente vai usar medicação também para que você diminua essa inflamação e o seu cérebro comece a entender a fome e a saciedade novamente, né? Mas ao mesmo tempo a gente já pode identificar isso e começar uma mudança na parte alimentar, sem extremismos e sem radicalismos. Pensa que é um cérebro que está viciado nessa dopamina em excesso, né? Então não podemos, e que a sensação de prazer ao se alimentar, ela pode estar presente. Então, alguém que vive com muito prazer por comida, se você tira por completo, isso pode piorar algumas outras doenças também, inclusive um transtorno depressivo, tá? Então, o que nós temos, não podemos ser radicais, nem extremistas, mas é um paciente que pode se beneficiar, as pessoas que apresentam isso podem se beneficiar sim de um jejum, tá? Onde ficar sem o alimento leva o teu corpo a se organizar novamente dentro de uma nova rotina. É como se você precisasse zerar o teu corpo, né, no jejum, e aí para ele encontrar o funcionamento dele adequado novamente. Bom, as escolhas alimentares, elas precisam ser mais saudáveis. Então, para essas pessoas com comer por prazer, a primeira coisa é comam comida de verdade. Você já vai diminuir muito o nível de inflamação sem diminuir o teu nível de dopamina. E o que é importante falar para elas é que comam algo que vocês gostem, vocês precisam comer algo e sentir o prazer pelo que come. Então, primeiro, alimentos saudáveis, mas vocês precisam sentir satisfação. Por quê? Uma vez o seu sistema de recompensa, tá? Experimentando, vivendo a experiência com satisfação daquilo que você comeu, ele vai gerar, ele vai querer, ele vai buscar experiências futuras com aqueles alimentos. Então, você ingerindo alimentos de verdade, comida, tá? O normal, e sentindo satisfação naquilo que você tá comendo, você vai ter a tendência de buscar aquele padrão alimentar, aquele comportamento novamente, certo? Entenderam isso? Então, e isso é fundamental tanto no processo de perda de peso inicial, como num processo de manutenção de peso posterior. E é algo que a gente pode trabalhar inicialmente e falar assim, calma, mesmo que você não emagreça de imediato, e isso às vezes a gente consegue com a medicação, então a gente tem uma medicação junto para já fazer um déficit calórico e a pessoa se estimular, já diminuir um pouco da inflamação e a pessoa se estimular, enquanto ela vai podendo comer tudo que ela gosta, desde que seja comida de verdade, é uma excelente associação para ela formar comportamentos recompensadores com alimentos saudáveis, tá bom? E é algo que eu quero fechar essa aula falando nisso, porque precisa ser trabalhado. O comer por prazer é a pessoa que tem uma necessidade de automimo, que ela acha que ela merece comer aquilo. E isso deve gerar uma interrogação sobre o egocentrismo. Será que eu mereço comer isso por quê? Eu acho que eu sou melhor que alguém, entendeu? Por que eu mereço comer essa comida, né? Se eu mereço é porque eu sou melhor, eu sou mais forte, eu faço mais do que alguém. Então pode estar escondendo uma soberba, pode estar escondendo uma vaidade, e isso deve ser remexido dentro de você, porque senão você não consegue ficar sem o pensamento de recompensa, o pensamento do merecimento, de auto-mimo. Doutor, eu não posso tomar meu vinho com meu marido? Claro que pode. Isso só não pode ser feito todos os dias, depois de um dia intenso de trabalho, ou dentro de casa com os filhos, ou fora em alguma outra profissão, tá? Então, o servir, o trabalhar deve ser algo que você doa e entrega para o mundo, mas ele não necessariamente tem que te trazer de volta, tá? Isso você tem que trabalhar mentalmente, é doação, é se doar. E nesse comer por prazer é muito frequente o automimo e o automerecimento.
Existe uma ideia nesses pacientes de ser feliz o tempo todo. Essa ideia está presente muito no mundo atual, né? Então, algo assim, você tem que buscar a sua felicidade, faça somente aquilo que te faz feliz. E nós sabemos que nessa vida, nós precisamos mais de adaptar, assim, primeiro, o conceito de felicidade deve ser mudado, e segundo, que nós não vivemos para ser feliz, entendeu? Porque se você vive para ser feliz como fim último, você não vai conseguir sair do lugar, ou você vai ter que se manter em tratamento o tempo todo, né, com a medicação. Então você tem que entender que a felicidade vem de outras formas que não só o prazer, inclusive no sacrifício do prazer. Então, a felicidade vem do acordar de madrugada com um filho pequeno, amamentar o filho pequeno, seja aleitamento materno, seja pela mamadeira, e falar assim, nossa, essa criança depende de mim. Se eu não fizer isso, como ela vai viver? Essa dor, esse sacrifício, essa entrega também gera prazer. É a gente entender que o prazer vem de outras formas, vem do sacrifício e de luta e de batalha, tá? Eu acho que é isso. Finalizo essa aula sobre o comer hedônico e eu espero que vocês tenham gostado.